Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando com o nosso projeto, o Neoflix, que é o nosso canal de agrupamento de vídeos para stream, dentro de um tema específico. A gente já conseguiu fazer ele funcionar de forma estática, a gente viu como utilizar um back-end sem precisar programar através do JSON Server, e hoje o objetivo é a gente começar a fazer essa integração do JSON Server, que é o nosso back-end, com o nosso front-end, com o nosso formulário. Ainda essas alterações não vão refletir na nossa página, porque primeiro a gente tem que conseguir salvar lá no nosso back-end tanto os dados de categorias quanto os dados de vídeo. Uma vez que a gente conseguir fazer isso, aí a gente muda lá daquele arquivo estático que a gente estava utilizando e a gente passa a utilizar esse arquivo esse arquivo JSON, que é a nossa base de dados, que ele passa a se alterar de forma dinâmica através da nossa API REST. Então, voltando, o nosso tutorial ele está atualizado lá dentro do Google Sala de Aula. Então, é só pegar aí dentro da nossa última semana aqui, ó. A gente tem aqui nas nossas atividades da nossa disciplina de tópicos aqui. A gente tem aqui dentro da semana 11, a gente tem o nosso tutorial aqui. Então, voltando, a gente tem o tutorial do Neoflix ele atualizado aqui dentro da semana 11. Um ponto importante aqui, eu vi que vários de vocês já fizeram o Exame Institucional de Desempenho dos Estudantes, que é o padrão do ENAD. Agradecer quem já fez e quem não fez ainda, pedir para que o façam, reservem aquele tempo que foi solicitado aí de um período aí de 4 horas para você poder fazer com bastante calma o exame. Então, vamos dar continuidade aqui para a gente poder iniciar. A primeira coisa, a gente abrir o nosso projeto, né? Então, vamos lá abrir o nosso projeto dentro do Visual Code. E para que a gente consiga trabalhar hoje, a gente vai precisar fazer algumas alterações. Então, vou explicar aqui algumas coisas. Vou passando pelo tutorial que dá para vocês poderem seguir aqui também. Bom dia, Bruno. Joia. Na aula passada, a gente criou o nosso formulário de cadastro de categorias. Ainda está faltando estilizar algumas coisas, que ele está meio atrapalhado lá. Mas isso a gente vai fazer na sequência. E a gente criou o padrão de rotas lá também. A gente usou o React Router DOM para que na hora que a gente execute o nosso serviço, a gente consiga navegar por rotas. Então, a gente deixou barra como a rota padrão, que vai jogar lá para a nossa página home. A gente tem a nossa rota barra categorias, que vai jogar lá para o nosso cadastro de categorias, e assim a gente vai ter algumas outras rotas. Então, ficou como atividade para vocês criarem um botãozinho, depois a gente faz isso, para que na hora que a gente clicar nele, simplesmente um link, né? Ao invés de usar o href, criar um link to para poder mandar para a nossa página de cadastro de categorias, que é a nossa área restrita no momento, né? Depois a gente vai criar uma páginazinha de login para controlar o acesso por login. E aí a gente trabalha dessa maneira. A gente vai criar uma parte de credenciais, de acesso, a gente muda um pouquinho as coisas. O que a gente vai fazer hoje, então, é conseguir salvar os dados daquele formulário nosso que a gente fez de cadastro de categorias, salvar ele dentro do nosso arquivo JSON. Se a gente olhar aqui dentro da nossa base de dados, ó, dentro do nosso projeto, na nossa pasta data aqui, onde que tem a nossa base de dados, a gente tem o nosso arquivo dados JSON, que é aquele arquivo estático, que ele está estruturado lá, que eu tenho um JSON alinhado, onde eu tenho categorias, e para cada categoria eu tenho um conjunto de vídeos, eu estou com essa estrutura alinhada. E a gente tem um arquivo aqui, db.json, que é esse aqui que vai ser o nosso arquivo dinâmico, onde cada categoria tem um ID e sua descrição, então ID 1, 2, 3 aqui, e depois a gente tem uma outra entidade, então a gente tem duas entidades separadas e não alinhadas, e no caso aqui de vídeos, ela se relaciona com a minha entidade aqui de categorias, através daqui do nosso categoria ID. Então, a gente tem esse padrão de relacionamento. Então, esse db.json, ele vai ser o nosso arquivo
de fonte de dados. E a gente tem que fazer agora uma forma de salvar os dados aqui. Primeiro a gente vai salvar de categorias, depois a gente vai salvar de vídeos. Uma vez que a gente estiver conseguindo salvar os dois aqui, a gente já vai pegar e alterar o nosso arquivo lá, o nosso home, o nosso app, né? Para ao invés dele fazer a leitura do dados.json, ele vai fazer a leitura do db.json, e aí só muda pequenos detalhes ali na hora da gente fazer a chamada. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira aqui. Então, olhando aqui o nosso arquivo de formulário, espera aí que minha máquina tem alguma coisa que não está certa com ela. Alguma coisa de errado que não está certo. Ó, tá travando. Tem alguma instância do mal na minha máquina. Deixa eu abrir o PDF aqui para ver se ele vai. Foi o Everton. Acho que o Everton ele andou me mandando uns arquivos de relatório aqui. Deve ter bugado minha máquina. E Everton, a culpa ficou para você. Se minha máquina tá bugando, mexendo no Word, não tinha nada no PDF. Minha máquina tá bugando, mexendo no Word. Imagina na hora que eu der um npm start aqui para poder instalar o server, instanciar o server. Vai parar tudo aqui. Tá muito ruim, olha. Tem alguma coisa instalando aqui também. Ah, tá. Ele tá instalando alguns pacotes aqui também. Tá vendo? Olha, parou tudo. Pera aí, pessoal. Já vamos, já vamos, já vamos. Deixa eu fechar essa instância aqui do Word. É porque ele é melhor para a gente poder copiar o código, né? Copia. Ó, voltou a vida aqui. Acho que estava rodando alguma coisa por trás que bugou minha máquina. Mas tem mais coisa mexendo aqui, olha. Ele está atualizando uns pacotes. Isso não é hora de atualizar nada. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar os dados do formulário. Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que mexer em algumas configurações para que a gente consiga subir o nosso serviço, depois a gente salvar de forma dinâmica, utilizando um servidor aí de back-end, que vai ser o Heroku. A gente está usando a Vercel. A Vercel ela serve para a gente poder fazer o deploy de aplicações React, porém ela não roda o back-end, não roda ali um serviço Node. Então, para isso, a gente vai precisar. A nossa aplicação React, ela vai ficar no servidor online, que vai ser a Vercel, e a nossa aplicação aqui, o back-end, que são duas coisas diferentes, né? Ela vai ficar lá no Heroku. Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que configurar o JSON Server para que ele consiga rodar ao mesmo tempo ali, lógico, com o Node ali, que é o nosso serviço do React. Então, os dois, logicamente, tem que rodar ao mesmo tempo, porque o JSON Server é o nosso back-end. O que tem de importante é que lá no Heroku, para que ele consiga rodar um serviço lá, a instrução que ele usa é o npm start. E o Node também. Então, a gente vai ter que vender, a gente vai ter que ceder essa instrução para o JSON Server, para o back-end, para que o Heroku consiga executar ele. Uma vez que lá na Vercel, quando ele vai executar, quando ele vai colocar a aplicação no ar, ele não dá um npm start, ele faz um build, que é o deploy realmente, né? E aí depois ele fica no ar. Então, se precisar, ele vai dar um build ali, e ele pode dar um npm start também ali. Então, ele consegue subir. Então, o que a gente vai fazer? Para que a gente possa salvar os nossos dados, a gente vai colocar os dois para rodar. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar um arquivinho de script para poder colocar o JSON Server para rodar. E a gente vai definir uma porta para ele aqui. No caso aqui, a gente vai definir o 8080. Se você já estiver usando o 8080 aí, pode colocar o 8081, 8082, não tem problema nenhum. É que a porta 3000, que o JSON Server tenta utilizar, é a porta padrão do Node, para o React. Então, não dá certo, né? Não vai conseguir rodar os dois ao mesmo tempo.
Então, a gente vai criar o arquivo server.js na raiz do nosso projeto. Então, a gente vai vir aqui dentro do nosso projeto, ó, é fora do SRC, ó. Aqui, ó. Aonde que tá aqui, ó? Do lado aqui do package.json. Tem que ser aqui, ó, no mesmo diretório do package.json. Então, é na raiz do projeto. Então, vou criar aqui um novo arquivo aqui, ó. New file. Vou salvar ele de server.js. Ele vai ser um arquivo de configuração do nosso back-end. Então, esse server.js, a gente vai colocar toda a parte de configuração. Por enquanto, o que a gente tem de importante ali é só falando onde está o nosso arquivo de dados e qual a porta que a gente vai utilizar. Posteriormente, ele vai servir também para poder definir a autenticação para o nosso back-end. Porque hoje, qualquer um que tentar acessar o nosso back-end aqui, ele vai acessar. Posteriormente, lógico, a gente tem que criar um método de autenticação. E aí a gente pode utilizar o Alt0, e aí tem alguns métodos que a gente pode fazer. A gente vai criar um token, você mesmo pode gerar um token seu e colocar ele aqui. Então a gente tem um código aqui, e eu vou explicar ele aqui. Então, podem pegar esse código que ele é um scriptzinho de configuração do JSON Server aqui, ó. Então, só falando que a gente está iniciando o JSON Server, criando a instância dele, isso que é importante que a gente altera se necessário, que é definindo qual que é o arquivo de acesso, então, qual vai ser a base de dados. Então, a partir do diretório que eu estou aqui, que é a raiz, né? Estou indo para o SRC, subdiretório data, db.json. Beleza. Vai usar padrão de comunicação, os middlewares, ou seja, o padrão de comunicação default aí, definindo qual que é a porta, a 8080 que ele vai usar. Como eu já falei, se alguém estiver rodando aí, vai que alguém está rodando uma página 8080. Então, vem aqui e muda para 8081, 8082, não tem problema nenhum. Joia? E aqui é tudo padrão, né? Falando que aí aqui, porque aqui são variáveis, né? Aqui que ele está instanciando realmente. Aqui eu criei uma instância dele, que estou instanciando para essa porta que foi definida aqui, e aí vai falar que o JSON Server está rodando uma porta. Se quiser mudar essa mensagem aqui, ó, é um console.log só. Então, você pode dar mudar aí, o JSON Server está rodando, não precisa colocar em inglês, certo? Isso aqui é só um arquivo, só um script de configuração padrão, até tá lá na documentação, ou seja, precisa alterar a porta, etc. Conseguiram criar o nosso arquivo de configuração aí? Joia aí? Para você criar assim, aqui a gente criou o arquivo, né? A gente tem que criar ele na raiz aqui, ó, do lado do package.json. Você pode clicar com o botão direito aqui, Nath, ó, e vir new file. Você vai criar um novo arquivo aqui. Ou fora de qualquer pasta, tem aqui, ó, do lado do meu Flix, tem uns botõezinhos, ó. Novo arquivo, nova pasta, recarregar, reagrupar aqui, né? Que a gente tem as coisas. Tá vendo? Ou você pode clicar aqui fora. O importante é que é não criar dentro do SRC, por exemplo, não criar em nenhum diretório. Só o server aqui e colocar o scriptzinho aí da forma que eu expliquei aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que falar que quando eu der o npm start, ao invés de eu executar o node, eu quero executar esse script. Por que a gente vai fazer isso? A gente poderia dar, por exemplo, um npm run server, que aí a gente vai rodar o server. Só que, como eu disse, lá no nosso servidor de back-end gratuito que a gente vai usar, que vai ser o Heroku, para ele rodar o back-end, ele usa a instrução npm start. Então, a gente precisa configurar isso aqui na nossa aplicação, para na hora que a gente mandar para lá a nossa aplicação, né, o nosso back-end, a gente consiga colocar ele online. Então, olha que legal, quando a gente subir aqui a nossa aplicação, o Arduino Flix, está acontecendo isso aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui, ó, quando ele vem aqui no Arduino Flix, o que acontece? A parte
do React aqui, ó, ele está num servidor, que é a Vercel, e aqui os dados que ele está procurando, que ele está carregando aqui, tá vendo? Que ele demora um pouco, ele está carregando lá do Heroku. Então, ele está fazendo uma chamada para a API que está lá no Heroku e está pegando esses dados para poder apresentar aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, essa aplicação que está na Vercel, ele está buscando dados em outro servidor. Então, a gente está com 2 servidores diferentes. Consegue sim. No navegador, você faz um GET, né, Pedrão? Como assim, pela Vercel? No navegador, você consegue olhar em formato JSON. Então, quando você dá aqui você bate lá na tua API aqui, e aí você coloca lá, acho que é Arduino, Heroku.arduino Flix e tal. Se tiver aberta a API, aí vai trazer normal. Você vai dar um GET aqui, vai ver normal. E aí você pode ter token Aí você pode ter um token. No caso aqui do Arduino Flix, aqui eu já coloquei um token para poder bloquear. Senão, qualquer um que fizesse a chamada na API, eles poderiam apagar meus dados aqui, zoar todo o sisteminha. Foi isso que você perguntou? Deu para entender? Essa é a pergunta? Não exatamente, mas não, então fala aí, abre o áudio e explica aí. É que você disse que tinha que passar para o Heroku porque a Vercel não suportava o back-end com o JSON, alguma coisa assim. Isso. Eu estou me perguntando se a gente consegue, navegando pelo browser mesmo, achar os dados da API pela Vercel, o dados.json. Ah, entendi. Não, você não tem acesso ao arquivo, assim, navegando aqui, se você colocar aqui, porque isso está travado lá dentro do SRC. Você não consegue, pelo navegador, acessar ele. Não tem como. De forma estática, como a gente fez aqui, a gente está fazendo com que a gente está fazendo só um parser lá no JSON, está usando o JavaScript e está acessando um arquivo JSON. Isso a gente faz. Agora a Vercel, ela não roda uma API, ela não roda o back-end. Então, quem roda o back-end que a gente tem gratuito é o Heroku. Então, por isso a gente joga para o Heroku para a gente ter uma web API. Mas a gente não consegue acessar aquele arquivo dados que você está falando, tipo fazer isso aqui, né? Dados.json. Isso aqui que você está falando. A gente não consegue acessar ele porque está dentro do SRC, né? Quando você faz o deploy lá, a única coisa que vem para cá é HTML. Você nem sabe o caminho dele. Ele não é acessível. É uma questão de segurança mesmo da infraestrutura do React. Os arquivos que estão lá, é tudo fechado. Você não consegue acessar ele. Você acessa o que está aqui, ó. Só. Se você não colocar uma URL, colocar uma rota para acessar ele. Lembra lá que a gente tinha até criado a página já de categorias e na hora que a gente tentou acessar e não dá certo? Porque a gente não tinha rota. Então, se a gente não criar uma rota, ele não deixa acessar. Essa é uma das questões de segurança. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai vir no arquivo package.json e vai falar que quando eu der o npm start, eu quero rodar esse arquivo server.js. Então, vamos vir aqui no package.json. Vamos descer aqui e a gente vai vir aqui, ó, em scripts. Essa aqui é uma parte muito importante que a gente mexe. Hoje, ó, quando eu dou um start, o que acontece? Ele roda aqui, ó, React Script Starts, que é realmente que é a instância aqui do Node, quando a gente vai instalar o nosso servidor. Agora, quando eu der start, eu não quero rodar mais o Node. A gente vai mudar aqui, ó, por exemplo, vamos chamar ao invés de start, vamos chamar de dev. Então, quando a gente dá um npm run dev, a gente vai instanciar o nosso servidor de desenvolvimento, nosso servidor do React. Então, a gente mudou aqui, ó, o primeiro de start para dev. Vamos colocar uma vírgulazinha aqui, que a gente vai colocar mais coisa, e agora a gente vai colocar a referência aqui, ó, para o nosso server. Então, a gente vai falar que o server, ele vai rodar o server node.js, e quando eu der start, eu vou dar o npm run server. Então, a gente vai copiar essas duas linhas de baixo, a de cima a gente já alterou aqui, né, que era start para dev, e a gente vai colocar aqui. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Quando eu rodar o script server, se eu der um npm run server, que é isso aqui, ó, ele vai rodar o back-end, o Node, né? E vai rodar aí, chamando esse arquivo
server.js. Quando a gente der chamar o start, que é o script padrão, né? Então, se eu der npm start, o que ele vai rodar? npm run server. Então, na verdade, o start, ele virou um alias, um apelido para eu rodar o server. Porque o único script que a gente tem aqui, que eu dou npm start, que é só assim, é só o start. Por exemplo, para me rodar o dev, vai ser npm run dev. Aí ele vai rodar o nosso servidor aqui do React. O server aqui, quando eu chamar npm run server, ele vai rodar o meu servidor do Node chamando o nosso arquivo server.js, que foi esse que a gente acabou de criar. Só que eu preciso que seja npm start. Então, se eu der agora aqui, ó, vou salvar, né? Importantíssimo, salvar. Salvei aqui, deixa eu ver se meu server está salvo também. Está salvo. Vamos ver se isso aqui funciona, né? Se eu der aqui um npm start aqui, ó, o que tem que acontecer? Ele vai ter que rodar o server e não mais, que vai ser o nosso back-end, né? Ele vai rodar o back-end e não mais o React. Então, ele vai demorar um pouquinho aqui. Quando ele aparecer aqui, que o que está lá no script, lembra lá? Que o nosso JSON server está rodando em tal porta, olha lá, tá vendo? JSON server está rodando na porta 8080. E aí a gente pode verificar se ele está rodando realmente na porta 8080. Então vamos aqui ó, no JSON server, localhost. Espera aí, Pedrão. 8080 barra categorias. Tá vendo? Aqui a gente já teve o retorno da nossa API. Ó. Se eu colocar barra vídeos, isso tudo está onde? Está dentro daquele arquivo do nosso JSON server. Então, aqui, ó, ele até mostrou aqui ó, que eu tive um get categorias, um get vídeos, tá vendo? Então, aqui eu já estou com o nosso back-end rodando. Aqui, ó, vocês podem usar o PowerShell, no caso que eu estou no terminal, tá vendo? E tem essa opçãozinha de dividir, ó, split. Então, eu estou com um terminal aqui, que eu estou rodando o JSON Server da direita, e aqui, se eu der um npm, agora eu tenho que dar npm run, e aí eu mudei lá agora é dev, né? Então, se eu der um npm run dev, o que vai acontecer? Ele tem que rodar o meu servidor aqui, que a gente está usando o React, o Light Server. E aí vai demorar um pouquinho e vai rodar. Que deu aí, Pedrão? Manda aí um pouco dele aí no chat. De alguém deu certo? Ou de todo mundo deu errado? Ah, ele não achou arquivo. Você criou, qual arquivo que ele não achou? O server ou o db.json? E ele está com essas duas barras. Server.js. Vocês criaram ele aqui exatamente na raiz, assim, né? Não está dentro de SRC. Dá uma olhada se ele não está dentro de SRC. Porque como a gente está mexendo dentro de SRC, às vezes ele aparece. Tá, vamos olhar aqui no patch.json, então. Beleza. Agora a gente tem que achar. De alguém rodou ou de todo mundo deu erro? Alguém mais está acompanhando aí? Na hora de rodar aqui, ó, o servidor, vocês estão dentro do diretório, você está dentro do Aulaflix aí, porque aí, Pedro, quando está aparecendo o Aulaflix barra,
ele tá como se você estivesse atrás no diretório. Dá uma olhada só onde você está rodando a instrução aqui, ó. Na hora da gente executar aqui, ó. Deixa eu abrir mais um terminal aqui. Aqui, ó, na hora que você dá o... Aqui, ó, o caminho aqui da onde que eu estou rodando, eu estou na raiz do meu projeto aqui no terminal. Se eu tiver um diretório para trás, um diretório para frente, na hora de executar aqui também, ele não vai achar às vezes. Dá uma olhada só onde você está aqui. Porque se eu der um... Deixa eu ver se eu aceito o PWD aqui. Aqui está mostrando. É isso que é importante. Você está na raiz do teu projeto aqui, ó. Deu um LS aqui, ó. Você tem que estar na raiz do projeto na hora de executar. Code model not found. Everton, você está fazendo aí? Manu, Bruna? De alguém? Deu erro também? Pera aí, agora que eu estou vendo as mensagens para baixo aqui. Ué, Everton, o JSON Server a gente instalou. O JSON Server a gente instalou ele já tem umas 2 aulas para trás. Será que você não instalou ele? Aqui no tutorial, ó, vamos voltar aqui, ó. Aqui para cima tem a parte de instalação do JSON Server. É que foi a gente fez uma aula só da API, né? Aqui, ó. Aqui, ó. npm install -g. Mas ele está falando que não está achando o JSON Server no caso dele aqui, ó. Everton, para você ver se vai rodar, você tem que dar um npm aí, coloca um JSON Server de -v para poder ver se ele tá instalado. Vai no terminal e aí você dá um JSON Server -v só para poder ver se está instalado. Se não tiver, você tem que rodar novamente aqui, ó, a instalação dentro desse projeto. Só se tivesse em outro projeto. Pedro, fazer o import aonde que você fala? No caso aqui aqui dentro do server.js, ele já está apontando aqui o módulo. Quando ele dá esse require aqui, ó, ele está apontando. E esse aqui é o import dele, né? E aí depois ele instancia aqui o JSON Server, cria uma instância do JSON Server, aponta o arquivo, e aí depois ele vai executar realmente aqui. Ele vai rodar. Esse é o script de execução dele. Pera aí, a gente tem que ir por partes. Alguém conseguiu resolver o erro? Pedro, deu certo? Será que tá alguma coisa na hora de... Aqui, ó. Pedro, aqui, as aspas aqui, tá tudo aspas normal na hora do script aqui, porque eu já vi uns erros daqui de tá aspas diferente, tá apóstrofe na hora de chamar aqui, ó. E aí ele dá uns bug. Tá, mas dá uma olhada as aspas se tá igual as de cima. Pega uma aspa dessa de cima que tá ok, coloca aí embaixo, salva ele, roda de novo.
só para a gente poder ver. Everton conseguiu rodar aí? Natália, tá dando o mesmo erro? O que tá dando? Mais alguém tá tentando acompanhar? Tá, beleza. Não, como deu problema de muita gente, vai ficar ruim a gente dar continuidade aqui. Vamos resolver esse problema porque a gente precisa colocar para rodar os dois ao mesmo tempo. Então a gente não vai dar continuidade agora na aula, porque a gente já ia fazer a parte de salvar. A gente faz isso na próxima aula. Eu até vou parar a gravação aqui e aí eu vou ajudando um por um. Aí é importante que todo mundo consiga fazer isso para que depois na próxima aula a gente consiga salvar os dados. Porque se a gente não conseguir estruturar essa arquitetura, a gente não vai conseguir hospedar, a gente não vai conseguir salvar dados, a gente não vai conseguir fazer nada. E aí eu vou pegar e pedir, aí a gente vai pedir. Eu vou pedindo de um por um aqui para poder mostrar a tela e eu vou ajudando.